Vamos meditar na palavra do Senhor. O tema de hoje: andando sozinho ou sozinha, dependendo de quem nós estivermos falando, né? Esse texto que vamos mencionar é um texto muito conhecido, e hoje nós vamos falar de um assunto que é comum a muitas pessoas, né? Muita gente na caminhada cristã se sente sozinho, por causa dos problemas, por causa dos desafios que estão enfrentando. E algumas pessoas, elas olham para o lado e não conseguem ver ajuda, né, de pessoas, de terceiros. E aí a gente vê amigos se esquivando, vê pessoas da família se esquivando, de modo que em algum momento da nossa caminhada a gente vai se sentir sozinho. E isso é muito fácil de acontecer, absolutamente fácil de acontecer. Aconteceu com homens e mulheres aqui na Bíblia, pessoas que caminhavam e se sentiram em algum momento sozinhos, sozinhas, porque a caminhada cristã estava muito difícil, os desafios que estavam enfrentando eram difíceis. Então isso fez com que algumas pessoas se sentissem sozinhos, sozinhas. E o texto que nós separamos para nós lermos nessa manhã, nesse dia, está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 10. Eu vou ler o 10 e o 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Olha o que Elias está dizendo: e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Aí olha o versículo 18. Agora já é a resposta de Deus a esse questionamento de Elias, a essa tentativa de justificar as suas atitudes em função daquilo que estava acontecendo. Deus responde para ele assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então Deus estava mostrando para Elias, você conhece a história, ele profetiza para o rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho até que ele dissesse, né? Segundo a palavra que veio ao coração de Elias, e ele passa isso para o rei Acabe. Aí em seguida ele desafia os profetas de Baal, e ele vence todos os profetas de Baal e mata os profetas à espada. Nesse momento Elias estava no auge do seu ministério, fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos com intrepidez, a ponto de ser chamado pelo rei: És tu o perturbador de Israel? Porque o rei Acabe e todo aquele povo estava vendo coisas acontecerem, e as coisas que estavam acontecendo foram profetizadas por Elias. Então parecia que Elias que estava fazendo tudo aquilo acontecer, e ele era o perturbador de Israel, e não é verdade. Mas Elias estava confrontando todas as atitudes daquele povo, principalmente do rei. E aí Elias precisava confrontar, e nesse momento ele falava de acordo com aquilo que ele recebia de Deus. O profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote recebe do povo e entrega para Deus. Então cada um faz o seu papel, e Elias estava cumprindo cabalmente o seu papel de profeta. Só que depois de feito todos esses serem usados por Deus de uma maneira assim grandiosa, né? Ele fez cair fogo do céu. Quando ele ora, Deus realmente faz descer fogo do céu, consome todo o holocausto, e ele mata os 450 profetas de Baal e mais os outros de Azerá. Mas no início do capítulo 19, Elias recebe uma mensagem de uma mulher que era a esposa de Acabe, Jezabel. E essa mulher, ela consegue causar um temor tão grande, um medo tão grande, né? Um pânico na vida de Elias, que Elias foge para o deserto pedindo para si a morte. Elias foge para o deserto dizendo: eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que viver desse jeito, eu não quero mais viver. Elias,
agora, depois de ter feito tanta coisa ali atrás, agora, há pouco tempo, ele foi usado por Deus como um homem, sabe, assim, tremendo, um instrumento tremendo nas mãos do Senhor, e ele mata os profetas agora por causa de uma mensagem. A mulher nem se apresentou pessoalmente a Elias, ela só manda uma mensagem. Essa mensagem teve o poder de causar um pânico em Elias, a ponto dele querer a morte para si. E aqui nesse versículo que nós lemos, no versículo 10, ele se considera só, ele olha e ele acredita que não tem mais ninguém lutando como ele está lutando diante dos desvios, né, de conduta, sejam eles morais, políticos, religiosos, do povo de Deus em relação a Deus. Elias agora está dizendo: só tem eu lutando, só tem eu orando, só tem eu fazendo. Elias está considerando que ele está sozinho nessa luta, nessa peleja. Muitas pessoas, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com alguém que está achando que está lutando sozinho, sozinha. Nesse momento, quando nós enfrentamos uma adversidade, aquilo que vem ao nosso coração, aquilo que vem à nossa mente, quando nós estamos no meio da adversidade, é achar que nós estamos lutando sozinhos, é achar que ninguém se importa conosco. Inclusive, em alguns momentos, a gente chega a pensar que nem Deus se importa conosco, com aquilo que nós estamos vivendo. Não é verdade. Eu posso ser abandonado pelas pessoas. Isaías, ele vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, esquecer de amamentar o seu filho, mas o Senhor nunca vai se esquecer de mim e de você. No livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, é o último versículo do livro de Mateus, ele diz: fazendo assim, como a orientação aos discípulos nos versículos anteriores: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não estaria com eles apenas naquele momento, né? Depois da ressurreição, naqueles 40 dias, não, ele estaria todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você em algum momento da sua caminhada se sentiu só por causa das adversidades que você está vivendo, por causa das dificuldades que você está enfrentando, e você olhou para um lado, olhou para o outro, não viu a ajuda de ninguém, você não consegue ver o auxílio das pessoas, entenda de uma vez por todas: você não está só. Você, aliás, nunca estará só. Você pode até não ter o auxílio de uma pessoa, de alguém que você tem um grande apreço, de um amigo, de uma pessoa da família. Pode ser que alguém não consiga te ajudar na medida em que você precisa, mas o Senhor, o Eterno, Ele sempre estará com você. Eu sempre termino o culto das 6 da manhã dizendo a seguinte frase: nós não sabemos o que vamos enfrentar nesse dia, mas certamente Deus estará lá conosco. Essa é a certeza que eu preciso ter no meu coração, essa é a certeza que você precisa ter no seu coração. Elias, um homem usado por Deus, um homem que tem a coragem de enfrentar um rei. Esse rei não era assim o pior rei em termos de maldade, crueldade, mas ele tinha a pior mulher, a pior esposa. Jezabel era uma mulher realmente matadora de profeta, mas essa mulher não consegue superar o agir de Deus. Elias, com intrepidez, com ousadia, ele consegue confrontar o rei e dizer que Deus vai fazer algo que contrariava a vontade do rei naquele momento, que trazia até uma certa instabilidade para o reino, porque dizer que não vai chover é no mínimo dizer que vai haver escassez de alimentos, porque a subsistência dependia dos alimentos que eram plantados. E como que alguém iria plantar se não houvesse chuva para regar toda a plantação? Como que alguém vai colher algo se não houve uma irrigação adequada para fazer com que aquilo crescesse? Então,
Com certeza absoluta, Elias foi um homem intrépido, um homem diferenciado no seu tempo, um homem que esteve à frente das pessoas que estavam tentando fazer algo. Ele pensa não como um homem qualquer, mas ele pensa com os pensamentos do Senhor, e ele sempre iniciava aquilo que ele iria dizer: assim diz o Senhor. A partir desse momento, quando você vê esse texto, você não escuta mais a palavra do profeta, agora são palavras proferidas pelos profetas, mas ditas pelo Senhor. Assim diz o Senhor. E Elias falava exatamente, e ele, mesmo sendo esse homem, ele passou por esse momento de, vamos dizer assim, crise existencial, né? Vamos dizer assim, ele se sentiu só, ele pediu para si a morte. Alguns pregadores, né, costumam dizer que esse homem estava em depressão, e o anjo veio e cuidou dele, deu comida, bebida por 2 vezes, e disse para ele, versículo 19, está aqui, ó: come. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho, ou a caminhada. Então, o que o anjo disse para o Senhor naquele dia, eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia também, eu quero dizer para você: come, bebe, levanta-te, porque muito comprido é o teu caminho. Você não está sozinho, ainda que o teu coração sinta, ainda que a tua mente pense dessa forma, ainda que os teus olhos não vejam o auxílio humano à sua volta. Deus está sustentando você, Deus está fortalecendo você para que você continue essa caminhada. O desafio para mim e para você é não parar, é não desistir. Não para no meio do caminho. Você não está entendendo nada, você não está vendo nada acontecer. Continua no caminho, olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Continua olhando para Jesus, aquele que te sustenta, aquele que te fortalece. A graça do Senhor, ela é suficiente para você. A graça do Senhor é quem te fortalece, é quem te conduz a atravessar o rio. Pensando que você está sozinho, pensando que você está sozinha, para algumas pessoas pode parecer assim uma atitude de pessoas fracas. Não, isso é uma atitude de um ser humano. Contudo, apesar desse pensamento, o que você deve ter na sua mente é a certeza de que Deus está com você. E aí você se levanta. Olha, é uma coisa assim, simples, óbvia e lógico, né? Pensa comigo. Quando Deus ele fala para Josué: levanta-te, tem bom ânimo. O que Deus está falando para Josué? Se levantar é a atitude de Josué. Você é Josué, eu sou Josué. Levanta-te. Se levantar é nossa atitude. Agora, nos manter de pé, nos manter fortalecido, é responsabilidade do Senhor. Você consegue entender isso? Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Não, eu preciso apenas me levantar. Se levantar significa dizer que você acredita que Deus está no controle. Se levantar significa dizer que você continua olhando para o Senhor. Se levantar significa dizer, a despeito de tudo que está acontecendo, eu estou me sentindo sozinho, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou me sentindo sozinho, mas eu sei que o Senhor, Ele é comigo, aonde quer que eu vá. Ele é com você, aonde quer que você vá. A única coisa que você precisa fazer é acreditar que Ele está com você. E como que você faz isso? Quando você se levanta, mesmo no meio do caos, quando você se levanta dizendo: Senhor, eu não estou vendo, eu não sei como que vai ser, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é comigo. Deus, Ele tem uma maneira individual de trabalhar comigo e uma maneira individual de trabalhar com você, na sua vida, na minha vida e na sua vida. Eu não posso fazer comparação, mas eu posso usar como parâmetro a ação de Deus na vida das pessoas. E uma pessoa que eu vou usar como parâmetro é Elias. Elias se sentiu só, eu posso me sentir só. Elias
disse que não dava. Ele disse: os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Ele disse: e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Olha, Elias, ele se considera uma pessoa que lutou muito, que fez muito pelo Senhor. Talvez você esteja se sentindo exatamente dessa forma. Talvez você esteja no meio de uma luta tão grande com a sua família, no seu trabalho, até mesmo na sua igreja, ou seja lá onde for, mas a luta, ou até mesmo uma luta interior sua, dentro de você, porque nós também temos questionamentos que nos remetem a nós mesmos. O salmista, por exemplo, no Salmo 42, no versículo 5, ele diz: por que está abatida a minha alma? Ele está olhando para dentro dele. Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele, no mesmo momento, ele se levanta dizendo: espere em Deus. Ele está mandando uma ordem para a sua alma, para o seu interior, para ele não ficar desestabilizado. Ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo que, a despeito de tudo que possa acontecer aqui dentro, ele não está entendendo, mas ele só diz para a alma dele: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim. Mesmo que você se sinta sozinho, sozinha, mesmo que você esteja numa luta assim muito grande, não pare a sua caminhada, mantenha-se firme. Você nunca, absolutamente nunca estará sozinho, sozinha. Deus, ele estará com você em todos os momentos da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele disse na sua palavra, ele deixou na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É impossível eu e você estarmos sozinhos por um momento sequer. É impossível, impossível. Isso não é possível, porque o Senhor, ele cuida de mim, ele cuida de você. Não saia da presença de Deus. E se você saiu, volte. Ah, pastor, é que eu já bebi. Eu já falei para uma pessoa: o álcool, ele evapora. Bebeu, o álcool vai evaporar, mas não saia da presença de Deus. Volte. Fala: Senhor, me arrependo de ter feito isso. Volte imediatamente para o caminho do Senhor e continue da onde você parou. Continue a sua caminhada, porque a nossa caminhada, ela só termina no céu. A nossa caminhada, ela só termina na glória, ou quando nós partirmos dessa terra para o nosso lar, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se nenhuma das duas coisas aconteceram, se Jesus não voltou para você, você ainda está vivo. E se Jesus não voltou para a sua igreja, permaneça firme diante do Senhor, nessa caminhada, sabendo que Deus, ele cuida de você. Amém? Você nunca, absolutamente nunca, falo isso sem medo de errar, você nunca estará sozinho, porque quem me garante é a palavra do Senhor. Ele certamente estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais difícil que seja a minha caminhada, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fortalecer. Por mais difícil que seja a sua caminhada, seja ela caminhada cristã ou caminhada ministerial, o Senhor vai fortalecer você, o Senhor vai sustentar você, para que você continue fazendo o que Ele colocou nas suas mãos. O desafio é não sair do caminho, o desafio é não olhar para trás. Você consegue fazer isso? Eu acho que sim, porque o Senhor te fortalece. Então não saia do caminho, permaneça firme no caminho, mantenha-se no caminho. Amém? Deus abençoe a tua vida.